Pegue sua Bíblia, abra comigo. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus, nós chamamos tanto. Oh, aleluia, aleluia. Quem é do glória vai dando glória. Quem é do aleluia vai dando aleluia. Senhor, Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Nós louvamos o Teu nome nessa noite. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração pela vida que o Senhor tem nos dado, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Ah, Senhor, só Tu sabes, porque não temos perspectiva positiva alguma distante da Tua presença. Nessa noite nos colocamos diante da Tua presença como Pedro, como quando dizia: para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? É por isso que nós viemos até essa casa, é por isso que nós nos reunimos em oração, é por isso que louvamos o Teu nome, porque enquanto Te adoramos, ressignificamos o nosso entendimento de quem devemos ser para o Senhor. E ao Te adorar, reconhecemos que tudo é do Senhor, que tudo vem de Ti, e que sem Ti nós não somos, não temos, não podemos, não fazemos coisa alguma. Oramos agora em concordância com a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. E nós estamos aqui esperando palavra do céu, resposta do céu, direcionamento do céu. Por isso, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração. Tu sabes como cada um aqui chegou. Tem homens aqui que precisam tomar decisões ainda esta semana, mulheres que precisam de um apontamento de qual caminho seguir, se é para dizer sim, se é para dizer não, se é para noivar, se é para namorar, se não é para namorar. São pessoas que estão aqui esperando uma sinalização. Abre a porta da palavra diante de nós nesta noite, abre a porta da revelação bíblica diante de nós, porque quando Tu fala, a terra se cala. Quando Tu falas, a voz da dúvida, a voz do medo perde força dentro de nós. Eu oro agora por aqueles que oram comigo. Eu oro agora por aqueles que não conseguem orar, Senhor, cuja mente está tão aflita, tão ansiosa, os pensamentos estão tão confusos que não conseguem nem mesmo se concentrar para orar. Nós oramos por esses também agora e Te pedimos: organiza os sentimentos, organiza os pensamentos e vai colocando em nome de Jesus para fora. Expurga, expurga, espreme, arranca e tira todo pensamento de fracasso, todo pensamento de morte, todo espírito de desistência. Nós denunciamos agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito que tenta confundir a mente, toda consciência culpada que tem dificuldade de dar lugar para o arrependimento, porque grande é a culpa, remorso. Eu te denuncio agora, vai saindo, e aonde havia uma consciência esmagada pela culpa, esmagada pelo remorso, eu oro agora o Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra na mente, entra nos corações. Esse povo é Teu, essa casa é Tua, essa mente é Tua, este homem é Teu, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Jesus, eu te peço, limpa a mente, limpa o coração, aviva a tua obra, aviva com arrependimento, aviva com quebrantamento, aviva com confissão de pecados, aviva com entendimento, aviva com inteligência. Abre a mente e o coração, passe em revista, derrama temor do Senhor sobre os nossos corações nesta noite. Senhor, fala conosco. Vamos, ore comigo. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco de maneira inteligível, de maneira sobrenatural, de maneira que o espírito, a alma e o corpo, o espírito, a alma e o corpo estejam alinhados. E toda distração, toda dispersão, todo vício digital, perca força agora, todo hábito que está fora da vontade do Espírito Santo, perca força agora em nós, na autoridade do nome de Jesus. Basta perturbação mental, basta, quebra o feitiço, Senhor, quebra o encantamento, Senhor. Eu oro agora sobre a tua palavra, porque a tua palavra diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Qualquer um aqui que porventura tiver recebido uma palavra que se transformou em seta, que se transformou em agouro, eu denuncio, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Seja quebrado todo agouro, todo encantamento, todo acompanhamento de espíritos imundos, queimado agora no fogo da glória e repreendido em nome de Jesus. Basta! Em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Isso, diga em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Ah, Camila, mas eu tô tão fraquinho hoje, eu não tô assim, sabe? Com essa fé toda. Vem na minha fé, porque eu também tô fraquinha. E é quando eu tô fraca que eu sou forte. E eu vim crente hoje. Diga amém. Diga amém. Abra a boca, rapaz, diga amém. Amém. Oh, glória. Culto, você tem duas opções e uma delas é assistir. É uma opção, assistir. Mas o melhor mesmo é participar. E como é que crente participa de culto, Camila? Igual Abraão, que a palavra de Deus afirma que ele ia sendo fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então vai dando glória a Deus aí. Deixa Deus saber que você veio intencionalmente. Dá um glória bem forte para esse crente entender quem sentou do lado dele. Olha para ele assim e diga assim: aleluia. Deixa ele perceber que você não veio para um evento gospel. Deixa ele entender que ele entrou numa casa de oração e se sentou do lado de um profeta do eterno, de um adorador do Deus vivo. Se os pentecostais chegaram, pode adorar. Se os worships estão aí, pode engrandecer o nome dele. Adore. É isso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que vocês voltaram. Menino, tu joga nas 11, tu é um cara, hein? Oh, glória. Mateus, qual foi o capítulo que eu falei?
Não, isso é o livro. Vocês estão me ouvindo bem? Qual foi o capítulo que eu falei? Isso. Quem achou, diga glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Quando eu digo ouvir bem, não é ouvir o som, é a dicção das minhas palavras. Você está conseguindo entender perfeitamente o que eu estou falando? Ou tá saindo meio zoadinho? Um pouquinho zoadinho? Abaixa então só um pouquinho. Abaixa só um pouquinho, por favor, o meu retorno. Só mais um pouquinho o retorno. E abaixar só um pouquinho a PA do centro, porque o pessoal da lateral não reclamou. Só o do fundo aqui do centro. Tá chegando mais. Agora foi? Foi? Deixa eu ver se foi. Fala, paralelepípedo. Caquígrafo. Papigaquígrafo. Chegou aí a dicção direitinho? Então vamos ao texto, Mateus 14. Glória a Deus. Irmão, se eu fosse você, eu dava glória a Deus pelo sonoplasta dessa igreja. Você tem noção da dificuldade que é cuidar do som no meio disso aqui tudo? Rapaz, isso aqui é um mundão. Agora deixa eu ver se eu consigo te ouvir de lá de trás pra cá. Não tô ouvindo muito não. Eita, agora chegou. Maravilha. Irmão, manda alguma coisa de vez em quando aí pra cá. Só pra gente saber que vocês estão recebendo, tá bom? Versículo de número 13 em diante. Mateus 14, verso 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essa multidão para que eles possam ir pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: Senhor, não temos aqui senão somente 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe eles: tragam-me aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram. Diga comigo, todos comeram. Diga, todos comeram. E todos saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E você diz amém. Diga amém pela multiplicação, diga amém. Senta dando glória a Deus aí, crente. Oh, glória. Ainda bem, ainda bem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nessa tarde eu estava meditando sobre esse texto, e eu pedi tanto de Deus, sabe, que nessa noite o Senhor trouxesse resposta ao nosso coração de maneira clara e objetiva. E aí o Espírito Santo me conduziu a esse capítulo que a gente acabou de fazer menção, esses versículos que a gente leu. João Batista tinha sido decapitado, sua cabeça havia sido colocada numa bandeja, e isso foi trágico, foi trágico.
Jesus, quando soube dessa notícia, os discípulos de João Batista tinham acabado de sepultar o seu corpo. E aí foram, depois desse sepultamento, contar para Jesus o que tinha acontecido. Afinal, ele é aquele que preparou o caminho do Senhor, ele é o predito pela boca do profeta Isaías, sem contar que ele era primo de Jesus. E Jesus ficou afetado emocionalmente na sua condição de ser humano, ao saber da morte não só do seu primo, mas também do seu amigo. Porque quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele mesmo diz que ele era um amigo e era também o amigo do noivo, né? E Jesus fica triste, abalado emocionalmente na sua humanidade pela perda de João Batista, ainda que tenha sido cumprido o propósito que a vida dele carregava. E aí ele vai decidir se retirar e ir para um lugar para ficar sozinho. Ele quer tirar um tempo de solitude. Não é solidão, é solitude. Solitude é saudável e muitas vezes necessária para a organização da ideia, para a reposição ou recolocação, reacomodação dos sentimentos dentro da gente depois de um trauma, de uma dor. Então é exatamente isso que Jesus vai fazer. E como é que Jesus fazia isso? Jesus fazia isso em oração, mas ele orava à parte. Ele buscava estar sozinho em algum lugar nesses momentos. E foi então o que ele foi fazer. Entrou no barco, os discípulos foram com ele, mas ele desejava chegar ali naquela região desértica e subir ao monte para orar. Jesus queria ficar sozinho. Vamos lá, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Jesus queria ficar isso, sozinho, porque ele estava triste com a morte de João Batista. Falando a grosso modo, né? Porque a morte de João Batista anunciava a proximidade de muitas coisas que estavam para acontecer na vida dele. E na sua questão humana, seria impossível ele não sentir, apesar de ser Deus, porque ele estava aqui na terra justamente para ficar passivo desse tipo de sentimento. Então Jesus agora vai para uma região distante, ele quer ficar sozinho, ele quer orar, ele precisa desse tempo a sós com Deus, só que o povo está acompanhando a caminhada dele. Então o caminho que ele vai fazer a barco ou de barco, a multidão vai fazer a pé, e essa multidão vai caminhar aproximadamente de 12 a 13 quilômetros, acompanhando o barco de Jesus de longe na maré, e eles vão paralelos, né, à praia, indo até onde Jesus vai chegar. E aí ocorre que Jesus vai no barco e eles vão a pé. E quando Jesus chega e ele atraca ali a sua pequena embarcação lá no deserto, aquela multidão toda já tinha chegado. E aí ele não conseguiu se retirar para ficar sozinho para orar, porque o coração dele se moveu de muita compaixão quando viu aquele povo lá. Ele estava indo para lá porque precisava orar e queria ficar sozinho, mas aquele povo estava sedento de uma resposta, sedento de uma cura. E o texto vai dizer que haviam muitos enfermos no meio deles. O coração de Jesus, mesmo querendo ficar sozinho, não ficou sozinho. Mesmo querendo se retirar para orar, esperou mais um tempo e não fez aquilo na hora que ele queria ter feito. A compaixão, ela faz isso com a gente. E aí, movido de compaixão, ele fica ali. E mesmo não tendo força, como é que eu vou dizer assim, toda a estabilidade emocional da qual ele pensava que deveria ter para aquele momento, ele vai fazer aquilo que o ministério dele se propõe a fazer. E ele vai curar todos os enfermos naquela tarde. E é um expediente cumprido, porque as horas vão passando. Eu sei que quando ele termina de curar todo mundo, quando ele termina de abençoar todo mundo, quando ele termina de ministrar sobre todo mundo, agora sim, ele terminou aquela parte que era a necessidade do povo. E aí os discípulos, vendo o cansaço de Jesus, obviamente cansados também, vão ficar preocupados com aquelas pessoas que já estavam cansadas de terem caminhado mais de 13 quilômetros para poderem estar ali. As horas avançaram e não tem nada para comer. Então os discípulos vão tentar fugir de um problema que na cabeça deles se anuncia, que na cabeça deles se aproxima. Qual é o problema? Como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? Imagina uma multidão semelhante a essa que está aqui nessa noite. Era um número parecido com esse daqui para mais, sem contar mulheres e crianças. Então imagina 12 homens
mais um, se sentindo responsáveis pela alimentação de uma multidão como essa, sem ter uma cozinha, sem ter uma despensa, sem ter saca de nenhum cereal disponível para todo mundo comer. Eles mesmos, vez ou outra, precisavam de um milagre. Inclusive Jesus tinha que tirar isso da cabeça deles de vez em quando, porque senão eles atrapalhavam o processo do ofício do ministério de Cristo. À medida que eles caminhavam tanto, vez ou outra eles ficavam pensando: a gente está longe de casa, o que é que a gente vai comer? Ou onde nós estamos aqui, não tem nada. Camille, como é que você sabe disso? Porque foi o próprio Jesus que disse a seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos com o que vão comer, nem com o que vão beber, nem com o que vão vestir. Jesus não vai falar isso aleatoriamente, não. Jesus traz essa palavra num momento de peregrinação do exercício ministerial. Por quê? Porque essa era uma preocupação latente e contínua daqueles homens que haviam largado seus empregos, daqueles homens que haviam se ausentado temporariamente de onde estavam suas famílias para servir o ministério do Messias. Então aquilo de vez em quando tomava a mente deles. Jesus já havia ensinado eles, mas vez ou outra aquilo vinha. Então, se eles já tinham essa preocupação com eles, imagina agora se sentindo sobre a responsabilidade de uma multidão equivalente a essa multidão que está aqui nesse culto nessa noite. O desespero começa a tomar conta. Aí eles vão até onde Jesus está e dizem assim: Senhor, já está muito tarde, a hora já avançou, começa a liberar o povo e manda todo mundo embora. Eu estou falando a grosso modo que é para todo mundo entender. Manda todo mundo embora. Os discípulos começam a falar para Jesus que é para dar tempo, por causa da hora, desse povo encontrar alguma estalagem, alguma mercearia, alguma porta de algum comércio aberto, para que eles possam comprar comida para si e se alimentar. Como quem diz assim: ó, o Senhor já fez até aqui, agora se desvencilha dessa responsabilidade, porque é muita responsabilidade, vai dar problema. Sabe assim, quando você sente que o problema está anunciando que está chegando? É mais ou menos isso que os discípulos estão sentindo. Eles estão sentindo: vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. E aí Jesus vai surpreender todo mundo. Jesus vai dizer assim: olha, mas não tem necessidade de mandar ninguém embora, não. Senhor, mas sabe? Não tem necessidade de mandar ninguém embora, não. E aí eu estava no quarto do hotel e o Espírito Santo ministrou o meu coração. E ele disse assim: diga ao meu povo nessa noite que Jesus está disposto a resolver, a encarar os problemas. Gente, está tão ligada à nossa personalidade de sobrevivência, fugir dos problemas, que esquecemos que são os problemas os responsáveis, ou a maneira como nós solucionamos os problemas que aparecem, que se tornam responsáveis pelas pessoas que nós nos tornamos. A verdade é que ninguém respeita quem nunca venceu nada. A verdade é que ninguém admira ou se inspira quem nunca encarou nada, quem nunca enfrentou nada. E o mundo está querendo trazer para a gente uma mensagem de conformidade e fuga. Não mude nada, não transforme nada, não encare nada, não entre em conversa nenhuma, não entre em embate nenhum, não discorde, não opine, não se apresente, não se importe, não tente resolver, porque vai dar problema. Se você se meter, vai dar problema. Se você tentar resolver, vai dar problema. Se você falar o que pensa, vai dar problema. Agora eu quero que tu tenha a fé que eu vi em Jesus. Olhe para o teu irmão e diga assim: e daí? E daí o que, Camille? E daí que ninguém quer problema. Só que Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer para nós: ei, eu estou disposto a encarar. Eu vou encarar o que você chama de problema. Eu vou encarar o que você chama de dificuldade. Me coloca na frente que você vai parar de fugir. Me coloca na frente que você vai parar de ser covarde. Me coloca na frente que você vai parar de milindre. Me coloca na frente que você vai parar de medo. Me coloca na frente que você vai parar de mediocridade. É muito simples o que eu estou pregando aqui, mas é difícil viver isso na prática. Veja,
Eles se sentem responsáveis por aquela multidão, mas ao mesmo tempo pensam, matematicamente falando, nós não temos condições de alimentar toda essa multidão. Então qual é a melhor forma de resolver uma coisa que está se tornando um problema? Impedir com que aquilo progrida para tornar-se um problema. Então manda embora. E com isso a gente está ficando fraco, gente. Fraco, sem ideia, sem criatividade, sem dínamos, sem potência, sem cadência, sem ritmo. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Irmãos, a geração do avivamento não pode ser reduzida a uma cambada de frouxo, que tem medo do que vão dizer, do que vão pensar, e tem medo e começa a fugir de todas as demandas, para não ter que se responsabilizar com nenhuma delas. Eu não estou criticando declaradamente os discípulos, mas eu quero enaltecer a lição que Jesus quer passar para aqueles que o seguem, nós. E a lição que ele está dizendo é: se disponha a antes de canalizar a energia que eu te dei, os milagres que eu posso realizar, as ideias que eu posso te dar, as multiplicações que eu posso trazer, aquilo que eu posso fazer. Ei, antes de perder a energia que eu posso canalizar para você botar a tua mente para resolver esse problema, pare de canalizar a sua mente e a energia, a unção, o dom, o talento que eu te dei para fugir. Você pensa assim: olha, Camila, mas a gente não tem dinheiro. Mas nem tudo é dinheiro. Ah, Camila, mas a gente não tem tempo. Não, irmão, a gente não tem disposição. O que o Senhor está dizendo é: eu estou disposto a encarar tudo que você estiver disposto a resolver. Ah, não, você não entendeu não, eu vou repetir. Ele não está falando se você tem recurso ou não tem recurso. O que ele me trouxe aqui para perguntar hoje a você é: tem disposição? Porque se tu tiver disposição, eu tenho a solução. Ao invés de fugir, mata essa bola chamada vida no peito. Jesus trouxe alguém hoje aqui, e o que ele está dizendo é: quem manda embora é porque quer ir também, mas para quem quiser ficar, eu crio solução. Jesus está dizendo para a gente: eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. É a primeira vez que eu te peço isso essa noite. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Vamos embora. Coloca a esquerda na mesma altura, vai. Quando eu disser 3, bota a mão no ombro do vizinho, mas não bota de qualquer jeito não. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro dele, vai sacudir ele e vai dizer: aonde tem disposição, nunca falta solução. Aonde tem disposição, nunca falta solução. 2, prepara. 3, fala pra ele: aonde tem disposição, Jesus entra com solução. Se tiver disposição, ele entra com solução. Mas se quiser fugir, não vai ver milagre, não vai ver multiplicação, não vai se tornar especialista, solucionador. Se eu fosse você, eu batia na mão de uns 3 e dizia para eles: fica que Jesus resolve. Fica que Jesus resolve. Encara que ele abre a saída. Encara que ele dá um jeito. Disposição. Aleluia! Aleluia! O divórcio é mais fácil, mas se você ficar, Jesus encara a crise conjugal. Desviar da igreja é mais fácil por causa do álcool, mas se você disser: Jesus, eu vou resolver o problema no vício com o álcool, Jesus desce hoje na tua frente e diz: então manda todo mundo assentar, porque eu vou encarar. Eu vou encarar. Não existe nada que, havendo em você disposição para resolver, Jesus não demonstre a disposição dele em resolver. Jesus não está procurando quem tem
Ele sempre procurou quem quer. Sempre. Marcos 16, 24. Se alguém quiser vir após mim. Ele nunca perguntou quem podia. Ele nunca perguntou quem tinha condições. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque aquele que perder para me seguir, já ganhou. Mas aquele que quiser me seguir para ganhar, já perdeu. Então veja, aqui ele trata sobre disposição. Ele sabe que a gente não tem o recurso para resolver tudo. Então ele não pergunta o que você tem, ele pergunta o que você quer. Você vai ver enfermos. Lembra do Bartimeu, o homem que não podia ver? Ele está clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia: fica quieto, cego, fica quieto. E o texto diz que mais alto ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E então Jesus vai parar no meio da multidão. Ele vai conseguir gritar mais alto que toda a multidão. E ele vai dizer: Senhor. Aí o Senhor para. Está tão nítido, todo mundo sabe o que ele quer. A multidão sabia o que ele queria. O próprio cego achou que era óbvio que Jesus sabia o que ele queria, já visto que ele era cego. Mas quando Jesus olha para ele, ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque não é sobre necessidade, é sobre o que você está disposto. Não é sobre ser óbvio ou não ser óbvio. Jesus está dizendo: é Jesus, tá? Porque ele sabe que a gente não tem condições na gente mesmo. Então ele está dizendo: se você ficar, eu estou disposto a encarar. Eu vou encarar esse gigante que é maior do que você, essa dívida que é maior do que você. Encarar é meu linguajar, grosso modo. A verdade é que nada encara ele. Nada encara ele. Ele é incompetitível. Então Jesus está falando com a gente aqui: ó, eu não quero que você tenha o plano completo. Eu só quero que você demonstre a disposição. Qual é a sua disposição? Você quer ficar casada? Você quer ficar casado? Então demonstra a disposição que Deus vai entrar nessa crise conjugal. É o que? Esse CNPJ foi Deus que te deu? Você quer abrir falência? Ou acredita que Deus te deu e quer lutar para essa empresa? Ah, Camila, mas eu não tenho a solução. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer para você: ei, a solução sou eu, a disposição é sua. O que você quer? Porque o problema não é ele não fazer, ele vai fazer. O problema é que você já chega diante dele dizendo o que você quer fazer. E normalmente o que a gente quer? Fugir. Fugir de problema é o que a gente quer. Só que os profetas se tornavam profetas e eram reconhecidos como profetas, não porque fugiam de problemas, mas porque eram as pessoas certas para serem procuradas quando um problema aparecia. E era isso que tornava eles reconhecidos. O testemunho de Samuel diz assim, ó: Samuel, reconhecido por profeta do Senhor, desde Dan até Berseba. Se fosse no Brasil, é como se o autor estivesse dizendo assim, ó: reconhecido como profeta do Iapó, que é o Chuí. Por quê? E aí o texto vai dizer: nenhuma de todas as palavras que saíram da sua boca. Aí o que o testemunho está dizendo, que não é só as palavras que Deus falava em sua boca, não. É as palavras que ele também dizia. Deus garantia. Aí o texto diz: nenhuma de todas as palavras que saíram da sua boca, o Senhor deixou cair em terra. Elias, a mesma coisa. Você lembra quando Elias disse assim: olha, sob a minha palavra eu digo que não vai cair chuva, nem orvalho do céu.
Isso não foi Deus que mandou ele dizer, não. Se você olhar o texto direitinho, você vai ver que isso aí foi ele que disse. O que é que Deus fez? A mesma coisa que o texto aponta que Deus fazia com Samuel. Sustentou a palavra dele, porque ele tinha crédito, tinha vida com Deus. Então Deus sustentava o que mandava dizer e também sustentava aquilo que eles falavam, para que o testemunho dele como Deus continuasse sendo sustentado na vida desses profetas. Agora, como que esses homens desenvolveram tamanha fé, tamanho poder para a solução? Gente, aquela menina da casa de Naamã era um capitão de um grande exército. Uma menina que sabia quem era o profeta Eliseu, ela vai dizer para esse homem: olha, tem um senhor na minha terra que se o senhor conseguisse falar com ele, o senhor não ia ter mais essa lepra. Naamã, o sírio, vai lá onde estava o profeta. O endereço das casas dos profetas eram públicas, porque os problemas eram levados até lá. A gente quer ter testemunho, quer ter vida com Deus, mas Deus nos confronta nessa noite aqui dizendo: como eu vou ser glorificado? Como eu vou trazer reconhecimento? Como a minha glória vai se manifestar? Se de tudo que eu te dei, você só usa a sua inteligência, a sua matemática, seu recurso e sua criatividade para fugir de toda parcela, de todo cartão, de todo problema de família, de todo problema espiritual. Você odeia gente com problema, você foge de gente com problema, você não dá 5 minutos para aquela irmã que é esquisita, para aquele irmão que é esquentado. Por quê? Porque você quer vida perfeita, mas a verdade é que a tua vida perfeita vai acabar já já. Por quê? Porque a vida de quem tem uma vida que vale a pena tem que ser a vida de quem aprendeu, irmão, o ritmo da vida. E qual é o ritmo da vida? O ritmo da vida é que perfeição humana é utopia. A verdade da vida é que tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente tem dia que a gente não tem. A verdade é que tem dia que tu tem saúde, tem dia que tu está enfermo. Esse mundo está em rotação, e o mundo espiritual também, e você quer manter numa linha reta. A frequência cardíaca, quando entra em linha reta, é só para dar hora do obituário. Você está me entendendo? Agora, quando tem vida, é eletrocardiograma, é o gráfico subindo e descendo. E a gente vai aprendendo a entrar no ritmo e no compasso. Camille, como é que eu faço isso? Não é fugindo, é encarando. Você vai atender essas chamadas de telefone essa semana. Pare de fugir dos seus credores, pare de fugir, pare de fugir, pare de fugir de tudo aquilo que tem te perseguido, que tem te humilhado. Cachorro só late enquanto a gente corre. Vire as costas para cima dele, pegue um pau na mão e veja se ele não começa a dar marcha ré. Deus está dizendo: pare de fugir. Ninguém vai embora. Essa hora me lembrou a cena de um filme que eu não vou dar ibope porque não combina. Ninguém vai subir. Rapaz, ninguém vai embora. Ninguém vai sair. Eles querendo fugir. Ninguém vai. Ninguém vai. Vou falar diretamente com alguém que entrou aqui numa crise dizendo assim: Senhor, o menino está me dando muito trabalho, mas eu vou fazer as malas dele e vou mandar ele para morar lá com a minha mãe. Vou falar do jeitinho que eu recebi aqui do Senhor, tá? Vai mandar ele para casa de ninguém. Ele é teu filho, vai ficar na tua casa. Tu vai encarar essa educação e vai ver Deus agir no expediente do turno que você não pode cobrir enquanto você cuida dele como mãe solo. Senão você nunca vai ter o potencial que hoje você vê na sua mãe. E nunca será o potencial que as outras pessoas precisam ver em você. Então, Jesus diz: olha, vou ficar. Todo mundo vai ficar. E vocês vão ficar. Então eu quero que você aprenda essa lição, e eu só dou mais duas. Jesus está disposto a encarar
a demanda da qual nós queremos fugir. Então, se ele vai encarar, eu vou ficar. Posso ouvir um amém? Essa não pode ser só a minha verdade, tem que ser a sua também. Tenta dizer comigo assim: se Jesus encara, eu fico. Isso. Ele disse: manda, ninguém vai embora não, vai ficar todo mundo aí. São nesses problemas e nessas crises que a glória de Deus é manifestada. Sabe essa palavra que eu acabei de reproduzir, que era a palavra que o Elias disse: sobre a minha palavra não vai cair nem orvalho, nem chuva sobre a terra. Rapaz, aquilo trouxe uma fome, foi um desastre. Aquilo ali foi problema. Eita, mas deu muito problema. Aquilo foi problema. Veio fome. Quem tinha culpa pagou, quem não tinha culpa pagou também. Só que a impressão que você tem é que Elias está vivendo uma crise emocional, mas não está vivendo o problema do qual ele gerou. Por quê? Porque a verdade é que ele tem uma comunhão e uma intimidade com Deus que aqueles que estão debaixo da sentença a qual ele liberou não têm. Então tem mãe com fome, tem filho com fome, mas ele não. Ele está sendo alimentado pelo anjo, está sendo alimentado pelo corvo. Aí parece que Deus vai dar um choque de realidade nele. E diz assim: olha, Elias, levanta, volta, e eu vou te mandar ir na casa de uma viúva. E essa viúva, a viúva de Sarepta, ela vai te sustentar. Só que quando Elias chega lá, a viúva que Deus levantou para sustentar ele só tinha um pouco de farinha, e a perspectiva de vida dela era curta, por causa de toda aquela fome, que agora é consequência da chuva do céu que ele lacrou. A viúva só tem um pouquinho de farinha, uma boca a mais que a do menino. E o Elias vai lá porque Deus mandou. Vai lá porque a viúva vai te sustentar. Agora sai do sobrenatural e vem para o físico. Vamos supor que a gente não é crente igual Elias. Imagina Deus dizer que a tua solução está na casa de alguém que tem mais problema do que você. É isso que Deus está fazendo, eu vou repetir. Imagina Deus dizer para você que a solução que você procura está na casa de alguém que está com mais problema do que tu. Foi o que Deus fez com Elias. Eu tenho para mim, isso aí sou eu que estou falando, que é uma maneira de Deus dizer assim: olha aí o que tu arrumou. Com as tuas palavras, olha aí o que tu arrumou. Tá a mãe, tá o filho. E aí você conhece a história. Ele manda preparar o bolo, manda fazer para ele primeiro, e aí depois ele profetiza e abençoa a vida daquela mulher. Mas aonde estava a solução? No meio do problema. E aonde estava o milagre que traria de volta estabilidade para a casa daquela mulher que tinha uma perspectiva curtíssima de vida, no meio de uma demanda que ela também poderia ter fugido. Imagina, tu só tem um pedaço de pão, é para você e para o teu filho, só dá para fazer um pão ali para vocês, um bolo ali de farinha para vocês. E aí chega um homem de fora e fala: faz esse único pedaço aí, esse único ingrediente que você tem aí para fazer um bolo, faz ele para mim. Ô irmão, você fugia ou não fugia? Vamos falar a verdade? Só que o que Deus está dizendo para a gente é: quando eu fico, você não foge. Se eu ficar, você não precisa fugir. Eu não sei qual é a área da tua vida, se é emocional, se é espiritual, batalha espiritual. Se você está querendo se mudar de casa, a casa que Deus deu, porque está vendo vulto de um lado para o outro, é gente fazendo isso, é gente fazendo aquilo, é você sentindo aquilo outro, e você dizendo: ai meu Deus, eu vou embora. Só que hoje Deus está dizendo para alguém: fui eu que te consegui essa casa. Você fica, quem sai é o demônio. Você fica, quem sai é o espírito de perseguição. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas Jesus está dizendo:
Quando eu ficar, é o sinal que você não tem que ir para lugar nenhum. Aí ele diz: fica todo mundo aí. Aí um dos discípulos vai chegar para ele e vai dizer assim: Senhor, porque ele vai dizer assim: o que vocês têm aí? Aí o menino tinha deixado lá 5 pães e 2 peixinhos, né? Aí os discípulos vêm e dizem assim: Senhor, tudo que nós temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para toda essa gente? Aí Deus mandou eu dizer isso aqui para vocês: o recurso que temos só se torna ilimitado. Eu disse o que, gente? Por favor, vem de novo. Eu disse o que? O recurso que nós temos só se torna ilimitado nas mãos dele. Na nossa mão dá para nós, na mão dele vai dar para todo mundo. Então você tem que parar de fugir de quem te dá demanda, porque muitos milagres só estão sendo possíveis na sua vida porque você não anda na sombra, mas anda acompanhado de gente que motiva Deus a fazer coisas através de você. Deu para entender o que Deus está falando aqui? Que é isto para toda essa multidão. Então eles oferecem, mas ao mesmo tempo se constrangem daquilo que estão oferecendo, porque no fundo não querem que seja utilizado, e também não acreditam que aquilo possa ser o suficiente para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas reunidas ali. Aí Jesus diz assim: traga-me aqui. O que ele está dizendo? Bota aqui na minha mão. Aí pega os 5 pães, os 2 peixes. Eu não sou de ficar correndo atrás de número na Bíblia, mas tem número que é muito emblemático. São 5 pães e 2 peixes. Isso totaliza 7 itens. E eu não preciso forçar, não precisa ser teólogo. Todo mundo aqui sabe que 7 aponta para aquilo que é suficiência, para aquilo que chamamos de perfeito. Então veja, você pensa assim: eu não tenho como resolver, eu não tenho como ajudar, eu não tenho como pagar, eu não tenho como curar. E o Senhor está dizendo: bota na minha mão o que você tem. Por quê? Porque é o suficiente para eu fazer o que eu vou fazer. 7 aqui é perfeição. Você pensa que todo recurso que você tem é pouco, você pensa que toda inteligência que você tem para resolver isso é pouca, você pensa que todo o dinheiro que você tem para resolver isso é pouco, você pensa que a eloquência que você tem é pouca, que os amigos que precisaria ter para fazer são poucos, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: só é pouco na sua mão, na minha mão é o suficiente. Então o que eu tenho que fazer, Camila? Essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil não é ver Jesus trabalhar. A parte mais difícil é dar a Ele autonomia para mexer no que estava seguro na minha mão. Essa é a parte difícil. É pegar aquilo que na minha mão é seguro e ver eu transferir aquilo para a mão de Jesus. Por quê? Porque na minha mão todo recurso é administrado por mim. Minhas palavras são administradas por mim. Minhas amizades são administradas por mim. Na minha mão o culto é administrado por mim. Imagine esse jovem que está tocando o teclado aqui. Na mão dele o teclado está sob o domínio dele, porque ele é tecladista. Vai ver, ele até arranha um pouco de guitarra ou um pouco de bateria, mas eu tenho para mim que o instrumento que ele usa para trabalho é o teclado, não é isso? Você usa o teclado. Então se de repente eu chegar para ele e falar assim: ó, você vai agora tocar bateria, ele não vai tocar com a mesma desenvoltura que ele toca teclado. Ele vai ficar um tanto quanto travado. A mesma coisa é se eu pegar o baterista ali agora e falar: ô baterista, faz o seguinte, troca com ele aqui, e agora você toca teclado e ele toca bateria. Não é um instrumento de ofício deles. Eu não tenho dúvida, ainda mais se eles forem da Assembleia de Deus. Toca teclado, toca bateria, toca guitarra, toca baixo, toca pandeiro, toca tudo, porque crente que aprende é assim, toca um pouco de tudo, mas não é o ofício dele. Ele vai ficar melhor no teclado, ele vai ficar melhor. Ei, é a mesma coisa quando você tem um recurso. O difícil não é ver Deus trabalhar no recurso, o difícil é pegar o recurso que está na minha mão e botar na mão de Deus. Por quê? Porque na minha mão eu uso o recurso como eu acho
acho que é melhor ele ser usado. E na mão de Deus? Na mão de Deus ele usa como quer. E se tem uma coisa que dá agonia, é ver na mão de outra pessoa algo que eu estou acostumado a só ver na minha. Aí você olha para a cena e pensa: o problema é grande demais, eu vou fugir. Só que Jesus está hoje aqui dizendo: não precisa fugir. Eu não só vou trazer estabilidade, como vou trazer multiplicação, como vou fazer sobejar. Vou te dar uma experiência de milagre, e nunca mais você vai ter medo de gente, nunca mais você vai ter medo de fome, nunca mais você vai ter medo de multidão, nunca mais você vai ter medo de problema. E aí, Camila, o que eu tenho que fazer? Transfere o recurso. Essa é a hora que a gente trava, porque a gente quer ver Deus fazer, mas quer que Ele faça através das nossas mãos. Fala comigo, Jesus. Passa por aqui. Chega lá onde eu quero, mas chega através das minhas pernas. Chega lá onde eu quero, mas chega usando a minha mão. É complicado, porque quando Ele quer glorificar o nome dEle, uma das primeiras coisas que Ele faz é tirar da tua mão o controle. Mas a gente quer milagre, mas não quer perder o controle. A gente quer milagre, mas não quer dar para Deus autonomia. Ó Espírito Santo, até aqui tu age, daqui para cá é a minha boca mesmo que fala. Olha Espírito Santo, aqui tu age, daqui para cá é meu jeito de fazer. Isso aqui deixa comigo, isso aqui deixa que eu resolvo. Só que Jesus está dizendo: filho, você não vai botar o peixe na minha mão e ficar com pão, não. E eu também não vou aceitar pegar o pão e você ficar com peixe. Aqui não adianta confiar parcialmente. Confiança parcial é desconfiança integral. Se é para confiar, ou bota tudo ou não bota nada. Agora, quer viver uma vida mediana, medíocre a vida toda? Quer acordar todos os dias sabendo como é que vai fugir? Para que casa vai ter que se mudar? Quantas parcelas vai ter que ser dessa vez? Qual é o banco que você ainda não perdeu o nome para pedir um novo empréstimo? Então segue teu caminho. Agora, quer perder o medo? Perde a autonomia. Entrega tudo na mão dele. Faça como a viúva. Faça como a viúva. Ela não fez como os ricos. Os ricos davam do que sobravam. Ela deu tudo que tinha ao altar espiritual aqui. E o Espírito Santo está dizendo: 2025 é ano de solução. Ou coloca tudo e espera o retorno, ou não coloca nada e vai-te embora com os teus pães. Agora, quer vitória? Coloca tudo, confia, 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 confia totalmente, confia integralmente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam na bolsa, outros em investimento, uns confiam no dólar, outros em Bitcoin, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Uns levantam e caem, mas nós nos levantamos e temos estabilidade. Estamos de pé porque confiamos no Senhor. Se eu fosse você, eu levantava a mão e entregava tudo. Eu entregava tudo. Minha casa, meus negócios, minha família. Tira de mim o controle. É tudo teu, é tudo teu, é tudo teu. Tu administra melhor do que eu. Tu comanda melhor do que eu. Tu encara e ninguém te encara, porque tu estás acima de tudo que me afronta, de tudo que me humilha. Toma, Senhor, é teu. Meu Isaac é teu. Meus pães são teus. Meu peixe é teu. Minha família é tua. O ministério não é meu. O ministério é teu. É teu, é teu, é teu.
Camila tá fazendo o quê? Eu não sei você, mas eu tô entregando. E eu entrego tudo. Eu entrego o corpo, a vida, a alma, o fôlego, o espírito. Entrega tudo. Rumina comigo e veja se as áreas que não prosperam como deveria não são justamente as áreas das quais você pede bênção, mas não entrega o controle. Senta que falta só mais um para não cansar. Se ele fica, eu encaro. Ou melhor, se ele encara, eu fico. O problema não é ver ele fazer, o problema é da autonomia dele em cima do recurso que foi dado a mim. Então, ok, eu vou entregar. Ok, Camila. Ok, eu vou entregar. Eu vou entregar. Porque quando nós disponibilizamos para Jesus o que temos, nós não revelamos só a nossa necessidade, mas revelamos também o nosso coração, né? Aí Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele vai fazer uma coisa que raramente ou quase nunca fazemos. Para mim é uma grande lição desse texto. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e ele vai dar graças. E você nunca vai ver Jesus dando graça pós-milagre. Jesus só dava graça pelo que ele tinha antes. Jesus não dá. Esse negócio de culto e ações de graça, quem inventou foi a gente. Jesus nunca esperou receber para fazer. Ele fazia com o que ele tinha. Ele pega os 5 pães e 2 peixes e ele vai dar graça. Vai dar graça. Pela multiplicação? Pelos 5 pães e os 2 peixes. A gente tem que aprender isso, gente. A gente tem que aprender isso. A dar graça pelo que a gente, a consagrar a Deus o que a gente, quando eu tiver, quando eu puder. Vou falar rasgado, é por isso que tu nunca tem. Quando você quer muito dar, você não espera ter para fazer. Você dá com o que você tem, faz com o que você pode. Aí ele pega os 5 pães, os 2 peixes, e na mão dele, aquele recurso é um anúncio de estabilidade. O que isso significa? Que antes da multiplicação, que é o que de fato eles precisavam, ter na mão de Jesus os 5 pães e os 2 peixes, é ter o anúncio no mundo espiritual e físico, de que agora, tudo que outrora estava em desordem, agora está sob controle e domínio de alguém que vai administrar aquilo. Então Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Você ainda não viu o que eu vou fazer, mas já era para ter parado de se desesperar. Por quê? Porque antes de se alegrar com a multiplicação, primeiro eu vou te dar a paz que excede todo entendimento, que é a certeza de que eu já estou no controle. Ei, já estou no controle. Ei, já está na minha mão, te acalma. Ei, para de ficar desesperado, está aqui na minha mão.
Ah, Camila, mas eu ainda não vi multiplicação. Mas já vai começar a desfrutar de paz. Eu não planejei dizer isso, mas Deus está me autorizando a dizer isso agora. Você está com pressa de ver a multiplicação, mas desfrute da paz que você já não desfrutava há anos. Desfrute da tranquilidade que você já não desfrutava há anos. Deus vai visitar teu sono esta noite mesmo, para você saber que Ele está aqui na palavra dEle. Tu vai voltar a dormir esse mês, sono que há anos você não dormia. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão vai visitar teu sono, e tu vai dormir o sono de quem sabe que tudo está no controle dEle. Ele pegou, tá com Ele, e se tá na mão dEle, o agiota não pega. Se tá na mão dEle, o banco não pega. Se tá na mão dEle, o devorador não entra. Se está na mão dEle, o gafanhoto não consome. Na mão dEle o diabo não toca. Na mão dEle o feitiço não faz efeito. Na mão dEle a bruxaria não tem força. Tá na mão dEle, tá na mão dEle, tá na mão dEle. Desfrute de paz. Desfrute de paz. Antes de desfrutar da alegria da multiplicação, desfrute de paz. Você já está perturbado há tanto tempo que nem lembrava mais como é que é. Ei, Maragacia. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Desfrute de paz. Deu graças. E eu encerro aqui. Ele vai partir o pão em pedaços. Gente, isso aqui é tão difícil. Eu estou com uma situação tentando resolver até hoje só por causa disso aqui. Porque eu já fiz o 1. Se Jesus vai encarar, eu vou ficar. Já fiz o 2. Dei para ele o controle, já desfruto de paz. Mas o 3 eu ainda estou negociando. Você sabe o que é negociar? É um algo. É do verbo negociar. Eu negocio, tu negocia, ele negocia. Sabe assim? É difícil. É a parte mais difícil. Ele já tá com o que era teu. E você pensa assim: ah, eu tô de boa, Camila, já entreguei para Deus. Entregou? Tu vai ver que entregou o pão, o peixe, mas ainda não entregou a confiança do coração. Quando que eu vou ver? Quando ele começar a pegar o pão que na tua mão era inteiro e tornar pedaço na mão dele. Ali tu vai começar a ter sentimento de perda mesmo. Ali você vai ver que não dá para colar de novo, tá ligado? Ali você pensa assim: nem que eu quisesse roubar de volta, eu iria conseguir, porque já era. E essa é a palavra profética que eu vou terminar esse momento. Você vai olhar para quem está do teu lado agora e vai dizer assim, ó: já era. Não, você ficou sem graça, eu vou te dar mais uma chance. No 3 você vai olhar para ele e vai dizer: já era. Como assim já era? Sabe aquilo que você deu? Já perdeu a forma de se recuperar de volta. Porque mesmo que você pegue, já não está mais do jeito que você deixou. Ei! Não, eu vou falar de novo. Não está mais do jeito que você deixou. Eu vou falar de novo. Não está mais do... Bate um arrependimento, você pensa: vai que não acontece como eu queria. Vai que... ai meu Deus. Deus está me usando aqui para te dizer: eu fiz a coisa de um jeito que se tu tentar meter a mão agora, já não está mais do jeito que tu me deu. Virou pedaços. Virou pedaços. Pedaços. Eu quero que você imagine uma coisa que você gostava muito. Uma blusa que você gostava muito. E está na mão de uma pessoa. Só que agora essa pessoa começa a rasgar essa blusa. E cada pedaço do tecido
vai se tornando várias blusas para outras pessoas. Vai dando uma angústia, sabe? Tava tão bonitinho, tão perfeitinho, e agora virou pedaços. No processo da multiplicação, você terá a sensação, não é uma realidade, é apenas uma sensação. Então redobre a atenção. No processo da multiplicação, você terá a sensação de que Deus destruiu os únicos recursos que você tinha. Só que não é destruição, é um método que você não conhece de compartilhamento. Pegou o pão e partiu. E eu procurei na Bíblia pães que saciaram fome sem terem sido partido. Não existe. Porque o que torna o pão deglutível para ser consumido é o partir, ou seja, a proporção do pedaço é que torna ele comestível. Já tentou enfiar um pão francês inteiro na boca? Já tentou, mas não conseguiu. Tem que partir para caber, senão você tem a matéria, mas não consome os nutrientes dela. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Então é difícil ver o que era bonito, mas não tinha utilidade. Ver o que parecia um patrimônio sólido, mas não tinha utilidade. Aí de repente pegamos e entregamos tudo para Deus, e a impressão que a gente tem é que Deus está pulverizando, mas não é. Deus está dizendo: entenda, na minha mão, o que antes era um monumento vai ganhar movimento. Vocês estão acostumados com monumento, vocês gostam de monumento, mas eu gosto de movimento. Avivamento não é monumento, avivamento é movimento. E eu me lembro que no dia que o Espírito Santo desceu, foram vistas por eles línguas como que repartidas, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles, e eles falavam como se fosse concedido que lhe falassem. Veja, tudo que vai ser nutriente, tudo que vai ser consumido, tudo que terá utilidade, tudo que será fortalecido antes da bênção da multiplicação, você verá primeiro a repartição, a fragmentação. Deus me trouxe hoje aqui para clarear as ideias de alguém que está pensando que perdeu tudo que construiu, ou que está para perder tudo que investiu desde o dia que se tornou crente e viu tudo ir para a mão de Deus. Deus está dizendo: não, eu não estou fragmentando, eu estou multiplicando. É que no processo de multiplicação, o partilhar faz parte. Para você que amontoou, é difícil ver Deus soprar. Era grande, mas não servia a ninguém. Era muito, mas ninguém se alimentava. Agora está partindo e mais de 5.000 vão comer. Aí você pensa: mas está tão pequenininho. Está pequenininho, mas está alimentando todo mundo. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: se no teu coração você tiver disposição para partilhar, eu vou multiplicar. Se você aguentar me ver rasgar, me ver repartir e me ver fragmentar, entenda, você não vai terminar com um pedacinho de pão, não. Você vai terminar com cestos transbordando até o talo. Mas você só vai ter essa visão se aguentar me ver rasgar, partir e fragmentar o que você colocou na minha mão. Tá apegado? Não consegue entregar? Ok, não é obrigado.
mas não verá multiplicação. Multiplicação é para quem aguenta ver Deus rasgar o pão. Lucas capítulo 22. Sabe não? O texto diz assim: é a última ceia de Jesus. E ele pega o pão depois da Páscoa e agora faz a ceia. E aí ele pega o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comam, este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Quem vai ser moído por nós? Jesus. Humilhado por nós? Jesus. Esbofeteado por nós? Jesus. A única maneira de consumirmos o corpo de Cristo hoje é porque ele foi amassado no Calvário, fragmentado na cruz. Está entendendo? Ele tornou possível que cada um aqui pudesse receber. Olha aqui para mim. Se é só para você, você não precisa de milagre, cara. Você precisa de plantão. Continua virando um plantão um atrás do outro. Enche tua conta, enche teus recursos, troca de carro todo ano e esquece da tua família, dos teus amigos, dos teus parentes. Você não precisa de milagre. Você pode viver para o seu umbigo. Quem vive para o próprio umbigo não precisa de milagre. Quem vive para o próprio umbigo não precisa de multiplicação. Você já tem tudo que você precisa: saúde e trabalho, igual à disposição, dinheiro até não querer mais, vai com tudo. Agora eu vim falar de milagre. Eu vim falar sobre perder o controle. Eu vim falar sobre, não é nem perder no sentido de não saber que tem, é saber para quem deu. Eu vim falar sobre corações cujo combustível é a compaixão. Senhor, queria ajudar a fulana, queria ajudar o ciclano, mas o Senhor sabe, eu não entro na causa dele porque não posso, não resolvo o problema dela porque não posso. Aí Jesus vem nesse culto, ouça hoje aqui, para dizer: se é compaixão que tu tem, fica que eu vou encarar por você, eu vou multiplicar. Mas você tem que estar disposto a me deixar fragmentar. Por que que ele parte? Porque ele também se deu. Ele disse: olha, vossos pais receberam o maná, o pão que desceu do céu lá no deserto, e consumiu e não adiantou nada, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quando ele parte o pão, ele tem autoridade para fazer isso, porque ele se entregou por nós. Então ele não está fazendo nada, ele não está te pedindo para fazer nada que ele não fez primeiro. Você está empoderado por Deus para fazer isso. Aqui ó, eu quero falar para quem tem compaixão, para quem está com o coração queimando, para abrir ONG, projeto social, para poder ter uma área na empresa para abençoar alguém. Eu estou falando com essas pessoas. Para quem tem o coração na família, no DNA, para quem quer mudar a história da família, da hereditariedade, para quem quer um antes e depois de Cristo na sua vida. É com você que eu estou falando. Para você Jesus está dizendo: ei, entrega tudo que eu vou repartir, mas quando acabar, tu não termina pobre e nem termina igual você estava antes de me chamar, não. Tu vai terminar com os cestos lotados, porque vai ter sensação de perda, mas ela é temporária. Por que é temporária? Porque o fim da história não termina com perda, termina com multiplicação. Vai multiplicar. Seja profeta, bote a mão na mão de alguém agora. Pega a mão de alguém, pega a mão de alguém aí agora, pega a mão de alguém. Diga para essa pessoa assim, ó: receba. Tá fraco, diga: receba. Bora, bora, diga: receba. Receba força, paz, equilíbrio para ver Jesus fragmentar recursos. Sobre essa palavra, solte a mão dele. Só fique de pé agora quem tem coragem de dizer: Camila, hoje eu quero pedir de Deus essa coragem, porque eu quero passar para o controle dele o que é meu. Camila, eu ainda não estou com essa coragem. Fique sentado que eu vou orar por você. Mas só fique de pé agora quem ouviu a palavra e disse: fez todo sentido para mim. Eu estou com áreas travadas na minha vida, aonde tudo que eu quero é ver Deus fazer, mas está sendo muito difícil entregar para Ele a autonomia.
Feche os olhos agora. Feche os olhos agora. Oh, meu Deus, ajuda aí ainda. Ajuda aí, Léo, glória a Deus. Eu vou fazer uma última oração para essa palavra. Nós ainda vamos receber mais uma porção. Isso que eu preguei agora foi para a tua paz. A multiplicação vem aí. Mas eu vou fazer essa oração. Senhor, me dá coragem de confiar, a ponto de ver o Senhor tornar em pedaços aquilo que era inteiro na minha mão. Eu estou falando aqui, irmãos, e eu estou debaixo de um temor tão grande, porque Deus está dizendo assim, olha, desse jeito. Eu que estou parafraseando, tá? É como se Deus dissesse assim, pergunte para ele, para ela, não precisa perguntar para o teu vizinho não. Eu estou parafraseando como se Deus estivesse falando aqui. Como se ele dissesse assim, olha, pergunte para ele ou para ela, se em algum momento da vida dele ou dela, eu não fui digno da confiança dele. Se eu não fui digno da confiança dela, se eu sou imprudente para usar os recursos dela, se eu sou consumista, descontrolado. Deus está dizendo aqui a alguém, eu sou digno da sua confiança. Feche os olhos, feche os olhos. Agora comece a pedir para Ele, Senhor, me dá fé para confiar no teu caráter. Muda o meu caráter, para que eu possa confiar no teu, porque eu estou espelhando ou o meu, ou o de alguém no teu. Isso está atrapalhando a minha confiança, mas tu és digno da minha confiança. E eu estou cansado de fugir de problemas. Estou cansado de viver de maneira mediana, medíocre. Não que há demérito nisso, mas é porque a minha vida configura a minha fé. E a minha fé tem sido parcial, assim como a minha confiança. Por isso nessa noite, esta palavra me confronta, esta palavra me constrange, porque eu quero milagre, eu quero multiplicação, mas não quero perder o controle. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me dá coragem, me dá coragem, me ensina a confiar. Fecha os olhos, curva a cabeça, se humilhe, se humilhe. Eu vou orar agora. Quando eu disser amém, eu vou pedir o Léo e a Ju para adorarem ao Senhor com apenas um refrão. E é o tempo que a gente vai ter para dar para Deus autonomia. Comece dando autonomia do teu tempo. Ah, eu gosto de vir no culto, mas tem que acabar a hora que eu quero. Dá um pouco da autonomia para Deus hoje. Deus, eu vou ficar aqui enquanto o Senhor estiver falando comigo. Fala com Ele. Peça ao Senhor. Me dá coragem, Senhor. Me dá coragem para confiar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por mim e por cada um que comigo ora sobre esta palavra. Aumenta a confiança e tira de nós a centralização do controle de tudo. O sangue de Jesus tem poder. Desde que dominamos tudo e controlamos tudo, não vemos mais milagres e fugimos continuamente de problema. Mas chega, hoje nós queremos te pedir um basta para o mês de março, um basta para o mês de março, que seja um mês aonde vejamos o Senhor utilizar nossos recursos emocionais, nossos recursos espirituais, ministeriais, nossos recursos físicos. Usa nossos braços, nossas pernas, nosso corpo para a tua vontade, nossos recursos financeiros para os teus projetos, para os teus propósitos. Prova-nos nesta palavra, prova-nos nesta palavra, para que possamos te entregar o controle de tudo, crendo que tu cuida melhor do que nós e de que
que tu há de multiplicar para a glória do teu nome. E esta história não terminará com vergonha, mas com honra e glória, em nome de Jesus. Quem concorda